Boa tarde, Paranaguá! Está entrando no ar a nossa Rede Caiçara! E hoje o nosso tema é os carijós, certo? Os litorâneos. Os índios aqui do litoral paranaense. E para falar sobre os carijós, nós viemos aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá para bater um papinho com o mestre, o cara que mais entende de história de Paranaguá, que é o seu Zé Maria. Ele que é uma história, uma figura mitológica de Paranaguá, e ele está aqui todas as tardes aqui no Instituto Histórico e Geográfico. E agora nós vamos ali conversar um pouquinho com ele. Vem com a gente. Estamos aqui então agora com o seu Zé Maria, o cara mitológico, o maior historiador, maior de todos. Ele é humilde, ele é uma gentileza, ele é humilde, ele sabe tudo que você imaginar sobre a história de Paranaguá, ele sabe. E hoje nós viemos aqui, boa tarde, Zé Maria. Obrigado por receber a gente do Instituto Histórico e Geográfico. Estamos aqui no nosso programa Rede Caiçara, que vem falando um pouquinho sobre a história de Paranaguá. E hoje o nosso tema é o carijó. Por isso que nós viemos aqui falar contigo sobre o carijó. E a base da nossa conversa de hoje é a partir desse livro aqui, ó, História de Paranaguá, das origens à atualidade, de Valdomiro Ferreira de Freitas. Como é? Esse livro foi editado pelo Instituto Histórico? Como é que é? Esse livro tem uma história muito especial. No tempo de 100 dias, se projetou em fazer uma história de Paranaguá com todos os escritores aqui do Instituto Histórico. E foi dado um tempo, um período de 2 ou 3 anos. O tempo foi vencido e ninguém fez. Mas o Valdomiro conseguiu desenvolver o trabalho. Pegou à frente do trabalho? Pegou à frente. Com isso terminou o governo do Vicente e o livro não foi feito. Passou até que o seu Marão entrou no Turulo e entrou o seu Marão, como presidente nosso. E foi sugerido que se publicasse esse livro de história de Paranaguá, que a gente tem impressão, não tem impressão, tenho certeza, ele tecnicamente é correto. Sim, Então, e o mais completo, né? Ele tem as fontes primárias, ele é pesquisado, ele tem a sua orelha dando informação, tem os rodapé de nota. Então ele é quase que perfeito em termos de descrição da história. Então é mais ou menos isso. E realmente é um apanhado geral da história de Paranaguá, ele chega a ter até estatístico. Chega até a exagerar quando ele chega nos clubes da cidade com as várias diretorias. É isso. Nós sempre falamos desse livro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, História de Paranaguá, das origens da atualidade, aqui do Instituto Histórico e Geográfico, com o seu coordenador geral, o escritor Valdomiro Ferreira de Freitas, tá? E aqui dentro nós temos... Oi? Editado pelo Instituto na gestão do Dr. Nacional. Isso. E aqui dentro nós temos esse tema aqui, o indígena carijó, que esse daqui é o nosso tema de hoje. E aqui nesse capítulo, nós encontramos aqui que o significado inicial de carijó é filho da mata, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o carijó, sobre qual é a importância dele na cultura paranaguara, caiçara. E para a gente começar, nós temos uma pergunta inicial aqui, que fala assim: fazer uma investigação real verdadeira da população indígena carijó, que há mais de 3 séculos existiu e habitou os contornos dos rios e baías do Paranaguá, certo? Então a gente queria saber o que aconteceu com o carijó, para onde foram extintos, foram exterminados, se miscigenaram, o que afinal aconteceu com o carijó, que o pessoal está começando suas pesquisas aí sobre a história do Paranaguá. Ok, isso aqui sim. Uma vez que eu deixei no nosso litoral, onde ele vai encontrar o Guarani, principalmente o ramo carijó, que vai frequentar todo o litoral brasileiro, até o término de Santa Catarina, ele vai encontrar o carijó aqui dentro. E torna-se amigo, e eles fazem a aproximação, eles se miscigenam. Mas isso leva um tempo, uns 50 anos, porque a história está uma antiga, só depois de 50 anos chega no continente. Mas depois de passar esses 50 anos, vem mais 50 e nós entramos na fase do ouro. E com essa fase do ouro, falta mão de obra.
estimam uma população de 6 a 8 mil habitantes. Se você for estimar nada, 5 anos atrás, até os nossos dias, como o Sambaqui, ou o Sambaqui, já é o pronúncio do índio que nós vamos escrever, que é o Carinho. Então chega um ponto que ele se mistura entre o antigo e o mais recente. Aqui até menciona, né, o grupo tribal carijó do litoral do Paraná vivia num estágio cultural diferente daquele do grupo tribal primitivo pré-histórico do Sambaqui. Que eles já tinham uma agricultura mais desenvolvida, não tinham obsessão pela guerra e não praticavam antropofagia. É isso? Aí realmente não sabe. Talvez tudo ser feito de antropofagia através de rituais. Certo? E todo índio nosso aqui no Brasil, ele é ritual. Normalmente alguns mais vezes, outros menos, outros praticavam com culto, outros já com atos de guerra. É o conceito de você demorando o adversário, você consegue as qualidades dele. E o nosso objetivo principal de ter vindo aqui é a gente perguntar qual é a colaboração do índio carijó dentro dos usos e costumes do caiçara atual. Qual foi a herança, a questão da farinha, que é muito mencionada aqui, a mandioca, o biju, o biscoito, tudo isso é herança do índio, a questão de tomar banho todos os dias. Sempre até a ideia do carijó, até o jeito do carijó, a malandragem do carijó, a esperteza do carijó, o espírito brincalhão do carijó, isso nós adquirimos. Assim como adquirimos toda a maneira de usar o meio ambiente para tirar tudo que tinha em volta para a sua subsistência. Ele ia na mata, tirava todos os tecidos da madeira, do cipó, ele ia no brejo, tirava o papo, fazia cerâmica. Ele pegava a caça, preparava, salgava, usava o alimento, a comida, até tanto que ele chega a formar o índio português no nosso real. E o nosso folclore é uma dança, que é uma dança espanhola, que é trazida pela Península Ibérica, Portugal, pela sua muçulmana também, 700 anos de dominação, e ele chega até aqui e se geme com o índio, trazendo essa parte de dança de roda, formando o fandango nosso. Com a criação e com o fato do índio ser caçado, e ele vai desaparecer até 200 anos depois, você só vai encontrar ele em Minas, e por fim em Minas ele também é quase extinto, ele foge para o Mato Grosso, hoje na parte sul do Mato Grosso. Ele, pelo fato de ser caçado, ele foge para o interior. E nesse interior, aquelas pessoas, aqueles elementos que se cruzaram com o português, que se cruzaram com o índio, com o negro, que só vem 200 anos depois, praticamente. É um momento do aparecimento do ouro, acontecendo que o índio não vai dar conta do recado, e não quer mesmo, ele é quase que extinto, ele tenta fugir. Os descendentes. Só que esse povo, ele vai para o interior e mantém quase em segredo as tradições, peculiaridades e toda a sua formação histórica e cultural. E com isso eles não têm acesso à civilização praticamente. Se você pega a parte de medicina, ela é rica em crenças. Não é? Por exemplo, tem o fato da mulher, quando vai dar à luz, o marido ficar rodando em torno da casa. Não é? Para justamente ajudar o parto, não tem nada a ver. Mas a matriz diz surgem simpatias, ou então usar picumã, aranha, a cinza, para cicatrizar a ferida, pomadas, as várias simpatias que você tem de São Camponeiro, um pouco do português, um pouco do índio, né? A maneira de você não guardar quase nada, se toda a vida tirar o índio é isso, Deus dá e salva. O negro não é tanto, o português também não, mas o índio traz isso. Como o traço mais forte justamente do índio, essa índole de não guardar o que a natureza própria, né? Cai do céu praticamente, faz com que eles sejam os primeiros guardadores da ecologia.
Sustentabilidade. E isso aqui vai chegar até o nosso tempo. O nosso caipira, o caiçara, né, o nosso miscigenado, ele é altamente desconfiado. Isso ele não perdeu até hoje. Ele, uma vez que ele tem amizade com você, ele se torna teu amigo, ele dá terra a casa, ele faz tudo. Mas até isso chegar, esse outro. E é até rancoroso. Depois que você faz algum mal para ele. E ele cobra. E é uma pergunta que nós temos para fazer. Pessoal aí que está pesquisando história do Paranaguá e Carijós, tomem muito cuidado com essa questão, né? Que nós vamos perguntar agora para o Zé Maria, é a questão dos índios existentes hoje na ilha da Cutinga. Cuidado, muito cuidado, porque tem uma peculiaridade aí. Todo mundo está enganado, né? Todo mundo se engana que achando que é o índio Carijó. Negativo. Né? Qual é essa história? Como é? Se não são índios carijós, quem são esses índios? Como é que eles vieram chegar aqui? Anos que vieram de outras partes. E parece que o pessoal veio do interior do Paraná. São índios que são de planície, são de Planalto, que era a serra acima, que veio do litoral, alguns chegaram aqui e, por não saber nadar, chegaram até no Rio. E não são índios que nem o Carijó. O Carijó só existe hoje no Mato Grosso. Agora, isso não quer dizer que ele se ocupe a terra. Se há uma área indígena, eles são transferidos para uma área de acomodação. Pelo menos parece que esse é o nosso caso aqui no Paraná. Não é errado. Também não vamos dizer que eles são de Carijó. São de origem indígena? São ramos? São. Índios? São. Mas tem que deixar bem claro que não são os nossos carijós nativos. Mesmo que se diz, jogam futebol, jogam, mas se diz, não são Flamengo, mas são Rio Branco. Mas o Rio Branco não dá mais Então, esse foi o nosso papo aqui maravilhoso com o José Maria. Daqui a pouquinho nós vamos levar vocês para conhecer uma exposição, já que nós estamos falando do Índio Carijó, uma exposição bem bacana que está acontecendo aqui pertinho, né? Na Casa de Cultura, na Casa de Ceci aqui. Sobre cerâmica, como é o nome da expressão? A cerâmica cabocla do litoral paranaense, da Dona Senhorinha, lá de Medeiros. Dona Senhorinha, essa cerâmica é autêntica, eu já falei para você. Tem uma peculiaridade toda especial. Essa cerâmica não é que nem a cerâmica do Marajó, aqui de Santa Catarina, que é feita na mesa com rolo, então no pedal, ela vai rodando e você vai modelando ela. Ela é feita em rolinho, é rolado, e esse rolo vai se colocando, formando o utensílio. Se você quiser fazer o fundo, você faz um chapado, um roladinho, e em cima dele você vai começar um rolinho atrás do outro. A forma de queima dele, e a mão, especial. tudo faz. E a consistência é usado o nosso barro, um barro tão especial, que é acrescentar mais uma outra propriedade, que é uma areia branca, um paulinho quase parecido com isso, que ele dá uma consistência próxima de porcelana. Então você pode notar que a nossa cerâmica, essa cerâmica do Rio, do litoral, de toda aqui a região do litoral do sul do Brasil, ele é delgado, ela é fina, mas resistente. Ao passo que o barro dos outros estados, ele é grosso, ele é quebradiço. O nosso é mais para porcelana. Isso aí. Então, esse foi o nosso super papo aqui. Super. Sem intenção de saber, porque ninguém sabe nada. Ninguém sabe. Essa é a intenção do programa. Nós estamos apenas querendo fomentar a discussão sobre o assunto. Eu não sou dono da verdade de jeito nenhum, viu? Vocês querem me pegar? É mais ou menos dono da verdade, ele sabe tudo, mas é humilde. Certo? Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa exposição ali de cerâmica aqui do litoral paranaense. Valeu? Tchau! Voltamos, estamos aqui em frente à Casa Ceci, na Fundação de Cultura Nelson Freitas Barbosa, e viemos falar um pouquinho para vocês do que está acontecendo aqui agora. Já que está falando aí de Carijó, de índio, vamos contar um pouquinho do que está acontecendo aqui na exposição. Essa exposição fala de um pouquinho da herança do caiçara, do indígena como todo. Vem para cá que o carro vai passar. E nós vamos mostrar para vocês essa exposição que está acontecendo. A cerâmica cabocla do litoral paranaense. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o coordenador, né? Exatamente.
pessoal que organizou toda essa exposição e vai trazer para vocês. É a arte cabocla do Paraná. Como a gente tinha falado então, agora nós estamos aqui com os coordenadores da nossa exposição aqui, a cerâmica cabocla do litoral. Isso daqui, a Aurilene e o André Serafim, que são os coordenadores, um dos coordenadores, né? Tem mais gente aqui que é? Tem o Nelson Berta também. E um pessoal bem bacana que está coordenando essa exposição. Eles vão falar um pouquinho pra gente como é que surgiu o interesse em fazer essa exposição. Nós estamos falando sobre a temática caiçara, do carijó, do índio, e qual que é a relação entre o índio e a questão da cerâmica. Pode? Boa tarde a todos, é um prazer poder estar aqui falando sobre essa exposição para vocês. Dizer que foi uma satisfação muito grande de poder fazer não só a exposição, porque ela vem de um projeto de resgate que foi feito em 97, né? Então foi em 97 feito o último trabalho de resgate da cerâmica. Esse material então estava guardado desde 97? Não, esse Ele material já participou está... de outras exposições, sim, já fez por sim, outros lugares? Já, Tá. várias exposições. O que acontece? Aí quando eu entrei na fundação, que era a Fundação de Cultura e Turismo, eu já havia conhecido a Dona Senhorinha há uns anos atrás. A Dona Senhorinha é essa doçura aqui, que é a artesã ceramista. Olha só que linda. Essa Dona Senhorinha. Daí? Então eu conheci o trabalho da Dona Senhorinha através da Secretaria de Cultura do Estado. Eu aqui no litoral não conhecia, eu fui conhecer lá em Curitiba. É sempre assim. Daí o que aconteceu? Despertou em mim assim, uma vontade muito grande de conhecer, de ver de perto esse trabalho. E ao mesmo tempo eu conheci o André Serafim nessa mesma época. E quando eu entrei na fundação, assim, nós temos que fazer esse trabalho de resgate. Já não existia mais. Já não existia mais. Temos que fazer, tem que fazer. E eu passei a ficar mais perto da Dona Senhorinha. Dona Senhorinha recebeu um prêmio em Curitiba na Assembleia Legislativa do Estado, como a artesã número 1 do Paraná. Foi, eu a levei. A Dona Senhorinha é da Medeiros? De Medeiros. É, da Senhora de Medeiros. E aí por diante foi. E quando surgiu a ideia de eu, pela Associação de Artesãos, fiz um projeto para fazer esse resgate. E no resgate convidei o André, né, como um dos coordenadores desse projeto, o Nelson Berna, que trabalhava comigo na época da Fundação de Cultura e Turismo, e o Leonardo Damião, que foi fazendo as filmagens. E aí deu uma semana lá de projeto, e nós temos um vídeo aqui, que acho que não sei se vocês já viram, ele tem todo esse processo, que é o processo desde a coleta do barro até a confecção e até a queima da panela. Então são várias etapas que aconteceu, que até eu gostaria que o André, que ficou lá, eu não fiquei. Bacana é que vocês mostraram mais do que as obras em si, vocês mostraram o cotidiano deles na ilha, como é que eles fazem a queima, como é que é o dia a dia deles lá. Então, inclusive as fotos, até o André pode falar muito bem, que é uma parceria com o governo do estado, né, que essas fotos foram tiradas pela Secretaria de Cultura, através do fotógrafo deles, e que aí nessa conversa houve vamos montar uma exposição, montamos. Então acho que o André, que ficou lá, que presenciou tudo de perto, ele viu realmente o que aconteceu. Tem mais vivência. Ele teve mais vivência. Então agora vamos falar com o André Serafim, que pra quem não conhece é o mestre das artes plásticas Parnaguara, ok? Que então teve essa vivência lá na Ilha de Medeiros com a Dona Senhorinha, esse projeto, a cerâmica cabocla do litoral. Bom, primeiro é muito bacana reviver tudo isso, porque foi um momento único para mim em particular, porque além de conhecer o Vilene, eu já entrei num projeto que mudou muito todo o meu jeito de pensar. Na época eu trabalhava com materiais da terra, assim como o Ben trabalhava e tal, mas enfim, é bacana. Quando a Aurélio comentou da possibilidade de nós montarmos novamente, ou montar esse revival na cidade, o Macaxeira, que é o fotógrafo responsável por essas fotos através da Semana. Que é lindo, são lindas, né? Ele, tem a Karen também, o Chico, um pessoal que montou todo esse trabalho nos anos 80 e
E eu fui convidado por eles para fazer a seleção. Eu falei pro Macaxeira, a gente voltar a contar isso do Paranaguá, para a gente chamar a atenção, né, não só do turista, mas enfim, de toda pessoa interessada nessa questão, falei, nós temos que colocar um pouco desse cotidiano, o que é Medeiros, como que era. Gente, só a experiência do barreiro que tem ali nas fotos foi um dos momentos mais únicos na vida, porque nós chegamos às 10 da manhã, saímos às 3 da tarde e fomos acordar 2 dias depois. Você imaginar o cansaço. São bolas de ferro de mais de 20 quilos que você tem que carregar por quase 1 quilômetro dentro do mangue. Então, imagina, eram 60 bolas de ferro para depois a gente ver que sobra um pequeno bolinho e desse bolinho sai essa mágica que, por incrível que pareça, essas panelas não são em torno, essas panelas são feitas com auxílio de uma das mãos e o dedo. Então, a tua fricção tem todo um processo que está registrado. Arcaica mesmo. Nossa, ela mesmo comentava por isso. Vamos falando então, vamos mostrando? Vem cá. A avó dela que trouxe isso. As panelas são estritamente utilitárias. Que a avó era Índia mesmo. E as panelas eram de cunho utilitário. Mostra aqui, ó. Dá pra ver que não é feito na... Como é que é? No torno. Não é tudo feito na mão mesmo. Uma das fotos mostra ali, mas o vídeo vai mostrar, muito legal, a forma que você vai dando forma para ela. Inclusive uma piadinha, que não é piada, a minha primeira panela caiu. Eu tentei chunchar, né? Claro, né? Eu sou do continente, né? Não tinha como, No terceiro dia a panela não erguia, eu fui, a panela desmontou. No último dia eu consegui. Essa característica, como está representada Tá aqui, né? no texto, O começo tá aqui. A bola, né? Isso, Dali que é o ela taqui, passou, esse é o misturou. taqui, que é a mistura do mesmo vácuo, né? E é bacana que cada peça acaba sendo única, que não tem aquela coisa da formatação ali. Tudo vai ser igual. A única coisa que eles repetem, claro, que as suas diferenças são essas pontas. Os chifrinhos que a avó contava, segundo a senhorinha, que não é um enfeite, mas é uma praticidade para se pegar essa panela e levar. Então, mas isso é uma característica da cerâmica daqui. Essa ponta virada para seria um dentro. enfeite para eles terem Utilidade. Aqui nós temos a queima, vou mostrar aqui, ó. A questão da queima, como é que era feita lá. Tem seus segredos também. Também Tem seus segredos. Mas sim, ó. Tem. Olha aqui que bacana Só por Eu vou falar um deles. pedra, a lenha, a queima. Um particular é o graveto, que é de Guapiruvu, que eles escolhem, e verde. Tem Não que pode ser um graveto ser seco. Se for seco, ele estoura a panela. Ele tem que ser verde para a temperatura ser, ao mesmo tempo, quente, mas não muito quente. É a sabedoria do Dele. Caiçara Caboclo. Tem mais umas cargas. E aí, o que acontece? Nesse trabalho deles, você vê que aqui, eles são pedras, né? Eles usavam esse forno, usaram por muitos anos isso. Nesse trabalho de resgate, eles nos instruíram a construir um forno. De tijolos, né? Areia, cimento. Então foi feito, aí construímos um forno, né? E que resultou assim, a oficina foi um sucesso. Um sucesso e que todas as pessoas que participaram fizeram muitas panelas. Foi assim uma produção enorme, né? E a queima foi espetacular. Então foi de igual para mim. Que legal. É igual. Obrigado então pela participação de vocês aqui. E deixamos aí o convite, pessoal do Paranaguá, venha prestigiar a cultura caiçara aqui nessa exposição. Cerâmica Cabocla do Litoral, aqui na Fundação de Cultura, ok? Rede Caiçara, aqui na Casa Há muitas e muitas luas passadas, um povo vivia numa linda Bahia. E nesse paraíso de ilhas, mares, rios e continentes, viviam contentes e sós. O povo indígena natural do litoral do Paraná, os índios carijós. Colhendo do chão o fruto que a terra dá, vivendo em harmonia com a terra, o mar e o mangue. No sangue carijó, a liberdade de um guará. Até que um dia
nas águas de nossa Bahia, uma canoa ovinha, cumes brancos e armas em sua bainha. O índio Carijó, como era de sua conduta, se arma para a luta, com flechas, lanças e cara pintada. Nas margens do Taguaré, um grito de guerra foi solto. Assim, por 20 anos, o homem branco sempre nos espiando, na Caatinga fez seu porto. Mas com o tempo, a curiosidade do nosso povo aumentou. E em contato com o homem branco, nossa tribo lhe enganou. Nossa terra foi conquistada e nossa honra derrotada. Assim, por cobiça e precisão do português, do Carijó ele fez escravo na plantação. E com a febre do ouro, era o Carijó que procurava o ouro com o aluvião. Assim nossa história, na história dessa cidade, foi escrita e apagada. A população indígena do litoral pelo homem branco quase foi dizimada. Mas a cultura caiçara do nosso costume está encrustada. Nossas palavras, nossa pele, nossa dança, nossa comida, na vida do Parnaguara está contida, e dela não pode ser mais removida. Por isso, em Paranaguá, o índio Carijó seu traço deixou marcado, no presente Para o futuro, e no passado. Essa guerra e viu um acordeão limpo, mas cantava por sua bandeira. Aí eu falei, sério, eu vai me comprar, vai dar dinheiro, todo direito, ela com 600 reais, eu sou capaz. Aí vai ser tudo amor, ele já puxou para 800, né? Ele falou, lá, Canego, você já está me enganando, né? Não, mas deixa eu pago 800. Aí eu passar aqui, botou na gaiola, ficou assim, colocou um paninho assim para não pegar sol e foi embora. Eles estavam 100 metros assim da praia já passado, que o passarinho começou a cantar. Ele foi olhar, ele levantou o tempo assim, e disse: ei, ô, caboclo, o passarinho aqui não tem uma perna, não faltou, você me enganou, cara. Aí disse: como é? Puta, você quer ele para cantar ou para dançar? Zé Maria é um mestre. Essa é a safadeza. Meu pai toda a vida comprava laranja na canoa e tentava enganar o caboclo. E toda a vida ele chegava em casa com uma dúzia, o pai só tinha na farmácia. Chegava em casa com uma dúzia de 14, de 15, né? Mas tinha certeza, 8 era pouco. Ninguém engana o caboclo. Ah, é?